Muito bom dia para você, chegando com as primeiras informações do Fluminense nesta quinta-feira. E estava pensando aqui, como é bom olhar para a tabela do Campeonato Brasileiro com muito mais tranquilidade, né? Com muito mais serenidade, sabendo que as chances de rebaixamento após essas duas últimas vitórias caíram drasticamente, né? A chance de rebaixamento do Fluminense, abaixo de 10%. Mas ela ainda existe. Então, os próximos jogos vão servir, tomara, para eliminar qualquer possibilidade de rebaixamento. Colocando a tabela aqui na tela, Fluminense com 36 pontos, eu estou colocando ali, eu acho que 44 pontos não cai esse ano, tá? Talvez nem 43. Mas, para a gente ficar tranquilo, ele conquistar mais 7, 8 pontos para eliminar qualquer chance de rebaixamento. E a partir daí, ver o que vai acontecer. Hoje, olhando para cima, e aí é possível olhar. Finalmente é possível olhar para cima da tabela, né? Para a parte de cima, não somente para a parte de baixo. A diferença é de 8 pontos para o Cruzeiro, que está ali na 8ª posição. Para a zona do rebaixamento, a diferença é de 4. Então, é fato, né? A diferença, o Fluminense está mais próximo do pelotão de baixo do que do pelotão de cima. Mas é aquilo, o campeonato ele muda a cada rodada. Se o Fluminense conquista uma vitória sábado, pô, espetacular. E aí começa, de fato, a definitivamente olhar para cima o tempo inteiro e não ou se preocupar um pouco menos com o pelotão de baixo, sabendo que vai precisar de poucos pontos aí para se livrar de qualquer chance de queda. Mas vamos lá, para quem está com um otimismo maior, que além da vaga na Sul-Americana, poder, quem sabe, se tudo continuar caminhando bem, sonhar com uma pré-Libertadores, a gente sabe que depende da Copa Sul-Americana, da Libertadores, dos brasileiros conquistarem essa competição. E aí na Libertadores tem um grande porém aí que o Botafogo teria que ser o campeão para abrir mais uma vaga no Brasileirão. E aí eu sei que tem muita gente que não vai querer isso de jeito nenhum. Tem muita gente que prefere o Fluminense fora da Libertadores ano que vem, se para isso o Botafogo tiver que ser o campeão. Não sei o que cada um acha, porque o Atlético já está ali já está em nono e vai largar o Campeonato Brasileiro, né? Com Copa do Brasil, Libertadores, vai largar o Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro na Sul-Americana, que hoje é o 8º colocado, o Cruzeiro empatou ontem, o time do Diniz empatou ontem com o Lanús em casa, vai decidir fora. Pode ser eliminado nessa semifinal. Aliás, o Cruzeiro que não venceu ainda sob o comando do Diniz. Então, esse prognóstico aí de G8 vai depender muito também do que vai acontecer nas competições internacionais. Não é nada certo. Por isso a gente tem que trabalhar hoje com a realidade, com os pés no chão. É possível sonhar? Claro que é possível sonhar. Sonhar não custa nada, né? Não paga imposto, não tem problema nenhum. Mas com os pés no chão é eliminar essa chance de rebaixamento, garantir uma vaga na Sul-Americana, ou seja, né, continuar pontuando para se colocar ali entre os classificados. E aí, enfim, se tudo der certo nesse sentido de abrir mais vagas na pré-Libertadores, a gente pode ver isso mais lá para frente. Mas o pensamento ele tem que ser jogo a jogo, não tem jeito, né? Cada jogo agora tem que ser uma decisão. Restam 8 jogos para o fim da temporada. Eu espero que o time do Fluminense não baixe a guarda depois dessas 2 vitórias. Não tem por que fazer isso. Eu acho que os caras já erraram muito, já fizeram muita besteira nesse ano de 2024. Então é dar a vida agora, cada jogo, até o final, para ver o que a gente vai conseguir conquistar. De qualquer forma, já é uma paz incrível poder olhar para a tabela com muito mais tranquilidade a partir de agora. Por falar em tranquilidade, diria qualidade também, a garotada do Fluminense, a garotada do Sub-17, garantiu vaga na final do Campeonato Brasileiro da categoria ontem, ao bater o Santos dentro da Vila Belmiro. 2-1, e aí, adivinhe de quem foi os gols. Isaac abriu o placar nesse gol aí, ó, um gol de pênalti. Isaac que está fazendo um grande ano e é um dos cotados, né? Já há um planejamento para aproveitar o Isaac no time profissional no ano que vem, e o mesmo vale para o Riquelme Felipe, que é quem vai fazer o segundo gol, também de pênalti. Os 2 craques desse time decidiram ontem, para variar, decidiram mais um jogo para o Sub-17, colocando o Fluminense na final do Campeonato Brasileiro na categoria. Marrinha aí do Riquelme, fazendo o segundo gol, batendo o Santos por 2-1, e a final vai ser contra o Palmeiras, dia 3 de novembro, mas ainda não tem campo definido, tá? Jogo único, essa final contra o Palmeiras, acho uma grande besteira, mas enfim, é assim que definiram.
mas não tem ainda um estádio definido. Jogo no dia 3 de novembro, o Fluminense vai buscar o bicampeonato da competição. Lembrando que o Fluminense é atual campeão da Copa do Brasil. Os garotos bateram o São Paulo este ano, vencendo pela primeira vez a Copa do Brasil Sub-17. Então é um time que está arrebentando, que vai render bons frutos com toda certeza. Aliás, o Isaac, o Riquelme Felipe, a gente já tinha falado sobre isso aqui, já há um planejamento para que os dois possam fazer parte do elenco profissional a partir do ano que vem, recebendo oportunidades ali no Campeonato Carioca, e eu espero que oportunidades concretas, né? Não é só colocar em time alternativo, time reserva, para dizer que depois deu oportunidade para os moleques. É colocar no time principal, aos poucos, claro, com tranquilidade, para ganhando experiência, ganhando rodagem. Esses garotos dificilmente vão jogar pelo Sub-20 em algum momento, a não ser que eles não consigam se adaptar, aí é outra história, mas é improvável, vão seguir um caminho bem parecido com o do Cauã Elias, que pulou do Sub-17 para o profissional e tem sido um jogador muito importante nessa campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro. Então são duas joias, duas grandes promessas que podem render excelentes frutos muito em breve, e claro, né, para variar, vários clubes aí já estão monitorando esses jogadores. É fato, não tem jeito. São jovens que estão se destacando muito, muito acima da média. Mas enfim, espero que ano que vem a gente possa ver já um pouquinho desses dois jogadores no time principal do Flu. Seguinte, galera, ontem o técnico do Galatasaray da Turquia, o Okan Buruk, concedeu uma entrevista a um portal turco lá, um site turco, o 343 Digital. E ele falou sobre a negociação entre Fluminense, Galatasaray e John Arias, que rendeu muita polêmica nesta última janela de transferências. E olha só o que disse o presidente do Galatasaray. Arias é um jogador que queríamos, nós conhecemos, até acertamos com o clube dele, ou seja, Fluminense. No último momento, Fluminense disse que o treinador, Mano Menezes, não queria liberar e a transferência foi cancelada. Ou seja, isso quer dizer que não fosse o Mano Menezes, pelo que está dizendo aqui o presidente do Galatasaray, o Arias teria sido sim negociado. Uma proposta que seria ali de mais ou menos 12 milhões de euros, levando em consideração que o Fluminense só tem metade ali do John Arias, né? Só tem 50% dos direitos do John Arias. O Fluminense recusou essa proposta, mas diz ele que foi o Mano que impediu essa negociação de acontecer. Vocês imaginem o Fluminense na situação que está, se não tivesse o John Arias nesta sequência de Campeonato Brasileiro. Vocês só imaginem a tragédia que seria isso. E assim, teve toda aquela discussão, a polêmica, né, de que o Fluminense não cumpriu o acordado, que o Fluminense bateu o pé, não aceitou porque a proposta não foi boa, e aí o Arias não gostou porque tinha dado a promessa. Se isso realmente for verdade, explicam até mais a revolta do Arias. Porque o Fluminense aparentemente tinha concordado e depois voltou atrás. Né? Naquele momento, enfim, talvez tenha tido uma sinalização positiva para ele de que iria acontecer. O Mano, na hora, falou: não tem como, não posso perder esse jogador. E impediu essa negociação que teria consequências certamente severas para o Fluminense. Então temos que agradecer muito a Mano Menezes, além da campanha de recuperação, da grande campanha de recuperação do Fluminense, para se livrar ali da zona do rebaixamento, segurou o John Arias. Repito, de acordo com essa entrevista do presidente do Galatasaray. Para essa história, há diversas versões. Foram muitas polêmicas, muitas declarações na época do presidente, do empresário do Arias, mas ninguém tinha falado até então que o Mano tinha sido decisivo para a permanência do Arias. Pelo menos não até agora. O presidente do Galatasaray foi o primeiro a afirmar isso. O que importa, no fim das contas, é que o Arias ficou. Olha só, pessoal, muita novidade chegando na Food Fanatics, hein? Se liga só nessas camisas, inclusive para garotada, olha só, camisa de R$100, de R$ 89,90, quer dar um presente pro seu filhote, quer presentear, sei lá, o filho o seu sobrinho, o seu neto, para já ensinar desde pequenininho ali a ser fluminense, tem coisa boa lá na Food, inclusive do novo terceiro uniforme do Fluminense. Muita coisa nova chegando na Food Fanatics. E você, utilizando o cupom JORNADA10, você tem 10% de desconto. Se tiver condições de pagar no Pix, mais 10%.
Então, cara, não é inigualável, não tem como igualar. Olha só, camisa aqui de aquecimento, juvenil inclusive, mas deve ter, tem que clicar aqui para ver se tem outro, até 14 anos. Essa camisa de aquecimento, tem essa camisa aqui de goleiro 2024, esse verde clarinho aqui, que é bem bacana, essa roxa aí que muita gente gostou, também saindo bem mais barata do que o preço original. Cara, corre lá na Food Fanatics, aproveite, porque tem muita promoção lá e utilizando o cupom Jornada 10 você leva ainda mais vantagem. Ah, Alessio, mas eu já usei o meu CPF, não tem mais. Tá, mas pede aí, dando uma dicasinha aqui, pede o CPF da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do amigo, de alguém. E aproveite mais uma super promoção por lá utilizando o cupom. Bom, um assunto aqui que é sobre SAF, mas não é a SAF do Fluminense, é sobre a SAF do Vasco. Mas aí você vai perguntar, pô, Léo, o que isso tem a ver com o Fluminense? Nos últimos dias surgiram algumas notícias dando conta de que o Banco BTG Pactual, que tem como um dos seus fundadores o André Esteves, que é um bilionário brasileiro tricolor, é um tricolor, sei lá, tímido talvez, mas é torcedor do Fluminense, o André Esteves. E o Banco BTG Pactual acenou com a possibilidade, primeiro, de fazer um empréstimo ao Vasco, tendo como garantia parte das ações do Vasco, da SAF, e também um percentual ali numa futura venda da SAF do Vasco. E depois surgiu uma outra notícia que, na verdade, o BTG Pactual estava negociando para adquirir, de fato, para comprar parte da SAF do Vasco. E aí, a pergunta que vem, por que o BTG Pactual, então, não investe no Fluminense? Por que não pode ser um dos parceiros do Fluminense? Só para vocês entenderem aqui a situação, fazer um resumo bem breve aqui, a situação da SAF do Vasco é a seguinte, né? 30% é do clube associativo, 31% pertence a 777, que entregou todos os seus clubes à ACAP, que é quem agora assumiu o controle de todas as operações da 777, isso foi parar na justiça, o caso está em litígio, inclusive a Fundação Getúlio Vargas foi eleita para mediar esse litígio judicial entre Vasco e a empresa americana, mediar por meio de arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Então, assim, está uma confusão absurda por lá. 31% ainda é da empresa, que agora a ACAP, que é quem tem o controle, e 39% em discussão nessa arbitragem, ou seja, 39% está em litígio na justiça. Basicamente é isso. Essa reportagem aqui do GE, assinada pelo Rafael Zarco, que o BTG Pactual acenou com a oferta à ACAP por parte das ações correspondentes a 31% do total da SAF, aquelas adquiridas pela empresa americana, como mostrei para vocês. O valor da sondagem foi de 30 milhões de dólares, 170 milhões de reais de acordo com o câmbio atual, o que significa metade do investido pela 777 no Vasco até o momento, 60 milhões de dólares. Segundo o estipulado em contrato, hoje com seus efeitos suspensos por decisão da liminar da Justiça, o Vasco deveria concordar com a venda das ações. O clube, no entanto, não foi informado da possibilidade de operação com o BTG. O banco já havia desenhado moldes da negociação com aporte inicial, inclusive, de 15 milhões de dólares. E aí, olha só que loucura, há um agravante na situação porque essa negociação ela correu ao mesmo tempo em que o Vasco tentava se aproximar do BTG para obter esse empréstimo que eu citei para vocês. E aí vazou a notícia dando conta de que esse empréstimo seria de 165 milhões de reais, com prazo de 2 anos e 6 meses de pagamento, com juros de CDI de 11,5% ao ano, que é um juros até baixo. E aí teriam ações da SAF do Vasco como garantia, além de 6% de comissão numa futura venda. E aí diz aqui, parceiro de outras operações no futebol brasileiro, o BTG não demonstra interesse em ser controlador da SAF do Vasco, nem de outros times. A intenção era casar a operação de compra das ações da ACAP com o saneamento das dívidas do Vasco no processo de recuperação judicial que daria um alívio com alongamento dos acordos. E aí a pergunta que fica mas e o Fluminense? Por que o André Esteves? Por que o BTG Pactual não investe no Fluminense? Por que o BTG não pode ser esse parceiro da SAF? Já que justamente o Banco BTG não quer controlar o futebol, que é justamente o que o Fluminense deseja. O próprio presidente Mário Bittencourt informou na última entrevista coletiva que o BTG pode sim ser
esse parceiro nesta SAF. Ou seja, adquirir ações dessa SAF do Fluminense que nasceria e sanear as dívidas do clube. E aí tem que se viabilizar um modelo financeiro que, obviamente, meus amigos, o BTG Pactual não entra para perder em nada. Então não vai entrar nessa brincadeira para ganhar dinheiro, que é óbvio, né? Qualquer empresa que faz investimento deseja ter um retorno muito maior. Então resta saber como se daria esse modelo, como seria viável um modelo que o BTG seria o parceiro do Fluminense para viabilizar essa SAF e sanear as dívidas do clube, que é o objetivo principal, num primeiro momento, da SAF, de acordo com o presidente Mário Bittencourt. Seria juntar o útil ao agradável. Um banco que quer investir, mas que não quer ter o controle do futebol, e o Fluminense que quer continuar tendo o controle do futebol, mas que precisa de um investidor pesado para viabilizar o clube financeiramente e para amortizar essa dívida que hoje ultrapassa a casa de 800 milhões de reais. Então é um desafio que teremos pela frente, mas é um sinal positivo e interessante de um banco que está fazendo investimento na SAF do rival, pelo menos assim, em ideia, se assemelha ao que o Fluminense deseja. É claro que no meio disso tudo aí há uma série de detalhes e questões que precisam ser debatidas. E, obviamente, o Fluminense quer um parceiro a longo prazo, que é algo duradouro, para que o clube para que não aconteça com o clube que está acontecendo com o Vasco, essa bagunça bizarra na justiça, litígio, enfim, isso gera uma instabilidade absurda. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas em breve a gente deve ter novidades sobre essa possível SAF e esse parceiro, esse investidor que poderá surgir através do BTG Pactual ou, quem sabe, o próprio BTG. Deixa aí seu like, por favor, esquece não, seu comentário, se inscreva aqui no canal do Lessa, tamo junto e a gente volta ao longo do dia com mais informações.